Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maurício Palma, colaborador do Sebrae Santa Catarina, e estarei aqui dando todo o suporte necessário a vocês durante esta palestra. Desde já, peço a gentileza que enviem suas perguntas e observações através do chat desta sala, que estarei acompanhando tudo que chega por ali e repassando a palestrante para que no final ela possa respondê-las. Aproveito para convidar para que após a palestra visite a nossa página sebrae.sc/coronavírus para ter acesso às gravações de todas as palestras que fizemos por aqui e para que fique por dentro de tudo que o Sebrae está oferecendo aos pequenos negócios neste momento de retomada. Peço a gentileza que durante toda a transmissão mantenha o seu microfone no mudo e a câmera desligada, pois estamos gravando. A palestra online de hoje tem por tema Como o cliente pode se apaixonar pela sua loja e será apresentada pela nossa convidada Andréia Teobaldo, da Universidade Martins do Varejo, que é especialista no assunto. Andréia, seja muito bem-vinda, peço que ative seu microfone e a palavra está com você. Obrigada, eu que agradeço aí o convite, desejo aí para todos uma boa palestra, um bom webinar, e vamos, então, vou me apresentar para vocês. Andréia, não estamos te ouvindo, talvez esteja no mudo o seu microfone. Voltou? Voltou. Obrigado. Ok. Tá bom, eu que agradeço a todos vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou falar um pouco sobre mim aqui para a gente abrir esse momento. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação em Marketing, em Mídias Digitais e em UX Design. Eu tenho 20 anos de experiência em Comunicação e Marketing e 9 anos de experiência em Estratégias de Marketing. Há 4 anos eu estou na Universidade Martins do Varejo, trabalhando com produtos digitais. Se alguém que depois quiser conhecer um pouco melhor a UMV, é umv.com.br. E nós vamos hoje falar com vocês sobre esse tema, que é como fazer o cliente se apaixonar por sua loja. Eu acredito que esse seja, né, o desejo da maioria dos empresários que investem o seu tempo, o seu dinheiro, para poder atrair clientes para sua loja. Então, como que você vai fazer isso de forma adequada, principalmente a esse cenário atual que a gente está vivendo? Para nós iniciarmos, eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês. Todo mundo concorre com todo mundo. Isso quer dizer, muitas vezes o varejista ou o autônomo, ele pensa, quem concorre comigo é só aquela pessoa ou aquela empresa que tem o mesmo segmento de atuação que o meu. E na verdade não é. O supermercado, ele concorre com a loja de roupa, concorre com a pizzaria, concorre com o lazer, com o cinema, com os prestadores de serviço. Por que que a gente fala que todo mundo concorre com todo mundo? Porque todo mundo quer atrair o dinheiro do cliente antes dos demais. Então, se o seu cliente ele decide tomar uma decisão de gastar um dinheiro em um determinado varejo ou num lazer ou num prestador de serviço, isso pode retrair ele de ir na sua loja e começar a gastar o dinheiro dele lá no seu comércio. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar com vocês é isso. Quando você pensar principalmente nos dias atuais, com quem você está concorrendo, você tem que pensar que você está concorrendo com todo mundo, independente se ele é seu concorrente direto ou não. E para quem você vende? Como que você vai fazer o seu cliente se apaixonar pela sua loja, ou pelo seu serviço, ou pelos produtos que você vende, se você também ainda não conhece bem esse cliente? Você só vê ele entrando ou saindo do seu comércio, você tem aí a sua lista de contatos e você não conhece muito bem esse cliente. Então, aqui hoje, para você entender como ele vai apaixonar pela sua loja, você tem que começar a entender melhor como que ele pensa, como que ele vive. O que que o seu cliente mais valoriza? Você já parou para pensar? O seu cliente que você atende, ele valoriza mais preço? Para ele, independente se o serviço é bom ou não, ele quer preço, ele valoriza atendimento, é o horário flexível que você tem de atendimento, prazo, meios de pagamento, a comodidade que você oferece, às vezes, de fazer uma entrega ou de você atendê-lo em horários diferentes, a variedade que você oferece de serviço, o relacionamento que você tem com ele, o que que o seu cliente realmente valoriza. É outro paradigma que a gente vai
quebrar aqui, porque muitos varejos, principalmente os menores, eles tratam os seus clientes de igual maneira. Ele olha para todos que entram na sua loja do mesmo jeito. E cada pessoa tem um valor nela que ela busca dentro do seu comércio. Muitos estão realmente buscando preço, outros estão buscando horário flexível, outros querem a comodidade, a própria experiência que o seu comércio pode oferecer para ele. Então, qual é o valor que o seu cliente busca quando ele te procura? Você também precisa identificar isso nesse relacionamento que você tem com ele. Eu não sei se esse termo é conhecido para vocês, mas dentro do seu comércio existe o shopper e existe o consumidor. Você trabalha com esses dois públicos dentro da sua loja, mas o que mais frequenta a sua loja é o shopper e não o consumidor. E qual é a diferença de shopper e consumidor? Só para vocês entenderem, shopper é uma palavra em inglês que significa comprador, ou seja, aquele que tem a decisão de compra na sua mão. E nem sempre o consumidor tem, por isso que é o shopper que mais vai na sua loja. O shopper é a pessoa que realmente compra, é aquela que passa o cartão, que vai lá e paga em dinheiro. Ele muitas vezes se coloca no lugar de consumidor no ato da compra. Por quê? Porque um shopper, ele não compra produto só para ele. Vamos pensar numa mulher que é mãe, que é esposa e que vai a uma loja. Muitas vezes ela vai se colocar no lugar de um filho ou do seu marido para poder comprar algo ali para sua família. Por isso que ela muitas vezes, essa pessoa, o shopper, se coloca no lugar do consumidor. Ele começa a tentar pensar como o consumidor pensa, que do qual ele está comprando, para poder tomar uma decisão de compra. Outra característica do shopper, ele é muito influenciado pelo ponto de venda. Ele entra na loja, às vezes ele não está nem pensando em determinado produto ou serviço, mas se o seu ponto de venda está preparado para atendê-lo e para influenciá-lo, ele pode sair da loja com mais produtos que ele tinha a intenção de comprar. Ou se é uma prestação de serviço, da mesma maneira. A pessoa vai lá para contratar um seguro, por exemplo, e ela sai com um seguro com muito valor agregado que do qual ela nem estava pensando em contratar. Então, ele é muito influenciado por esse PDV. Outro ponto do shopping, ele avalia muito custo-benefício. Quando ele vai olhar um produto, ele olha às vezes a quantidade, esse aqui ele tem mais gramas que aquele outro, ele começa a fazer conta, o que compensa mais levar, e essa marca aqui, ele consegue ali dentro do ponto de venda ter algumas ações que o levam a tomar decisões em relação a custo-benefício de algo que ele está comprando. E ele decide muitas vezes pela marca no ponto de venda. Ele não é muito aquele perfil que já entra numa loja decidido a comprar determinada marca. Muitos consumidores fazem isso, mas o shopper, ele já consegue olhar para a marca assim e pensar, eu vou mudar de marca hoje. E nos tempos que a gente está vivendo agora, nesse cenário, isso está acontecendo com muita frequência. Muitos shoppers estão decidindo mudar marcas para marcas que têm um valor menor de preço, para que ele consiga equilibrar melhor o seu orçamento nesse período. Então, o shopper, ele é essa pessoa. O shopper, ele é consumidor também? Claro que sim. Praticamente todo shopper é consumidor, mas nem todo consumidor é shopper, ok? Quem é o consumidor, então? É aquela pessoa que usa o produto. Então, quando um pai ou uma mãe compra um produto para uma criança, para um adolescente, o adolescente é o consumidor, a criança é o consumidor. Às vezes, até um adulto pelo qual ela foi lá comprar é o consumidor. Então, o consumidor não necessariamente ele comparece ao ponto de venda. Ele tem mais relação com a marca. Ele quer uma determinada marca, ele não abre mão daquela marca. Mas se o shopper for comprar para ele, às vezes o shopper muda a marca para ele lá no ponto de venda, por alguma influência que o ponto de venda fez sobre ele. O consumidor é muito influenciado por canais de mídia. Ele está sempre acompanhando não apenas as mídias tradicionais de TV e de panfletagem, mas principalmente a de internet, que hoje invade aí esse momento que a gente está vivendo, já estava invadindo antes e agora muito mais. Ele é muito influenciado por canais de mídia para escolher os seus produtos.
ele avalia também o custo-benefício, mas muitas vezes o consumidor ele não abre mão de marca por causa de preço, dependendo da situação. Ele decide pela marca antes de ir. Se um consumidor que vai assumir também o papel decide ir até o ponto de venda, ele já vai com a marca determinada na sua lista. E para você entender quem você tem que dar atenção, o foco da marca é o consumidor, ou seja, quando uma indústria vai e realiza alguma ação nas mídias, ele quer atingir o consumidor. Ele não está muito preocupado ali com o shopper em si, porque o consumidor acaba influenciando o shopper, seja ele assumindo o papel de shopper, ou seja ele comprando para alguém. Mas o seu foco como lojista tem que ser o shopper. É o shopper que é o seu ponto principal, que é o seu foco, que toda a sua energia de estratégias aí tem que ser voltada para ele. E eu quero falar para vocês aqui a respeito de como que chegaram a esse modelo, né, de shopper consumidor. As decisões de compra do consumidor elas começaram a ser estudadas de melhor maneira em 2005 pela Procter & Gamble, que é uma indústria de produtos de bens de consumo, que vendem muito em varejos alimentares e varejos de farmácia. E eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, foi dentro de supermercados naquela ocasião, mas depois esse estudo passou a ser aplicado também para outros tipos de varejo. E o que era o estudo deles? Eles colocaram câmeras dentro de uma loja, na verdade várias lojas, e lá eles começaram a medir o comportamento do shopper. Eles primeiramente lançaram um estímulo, que geralmente são mídias dentro do ponto de venda, como vocês conhecem aí, dentro de supermercados, farmácias principalmente, que tem um fluxo grande de pessoas, eles começam a colocar degustadores, começaram a colocar materiais mais assim de comunicação, e com isso eles estavam criando um estímulo no consumidor, que naquele momento estava assumindo o papel de shopper também, para que ele tivesse interesse naquele produto. E eles começaram a medir todo o caminho que esse shopper fazia dentro da loja. E eles chegaram ao ponto que quando esse shopper era estimulado por algum material no ponto de venda, ele ia até a prateleira e ele tinha o primeiro momento da verdade. Aí eles deram esse nome, primeiro momento da verdade, que significava o quê? Que é o momento de decisão de compra. E quando ele chegava na frente da prateleira, ele tinha 7 segundos para tomar uma decisão de comprar ou não um produto, de mudar ou não a marca que ele ia levar. E com isso, eles chegaram à conclusão que esses 7 segundos de prateleira era o primeiro momento da verdade do shopper. E ali eles falaram, eles por algum estímulo que nós colocamos no ponto de venda. Depois, o segundo momento da verdade, eles chamaram de experiência, que é aquele momento que você leva o produto para casa, você experimenta e aí sim, você decide se você vai permanecer usando aquele produto, se vale a pena, se realmente o custo-benefício é bom, ou se você vai abandonar o uso daquele produto. Então, esse estudo foi chamado de momento da verdade, sendo que o primeiro momento da verdade era o momento de prateleira e o segundo era da experiência. Lembrando sempre que tinha o estímulo da comunicação no ponto de venda. Esse estudo levou eles à conclusão que 80% das decisões de compras eram feitas no ponto de venda. Um consumidor ou um shopper entrava dentro da loja e 80% de tudo que ele ia levar, das decisões que ele tomava ali dentro, tinham a ver com esse momento da verdade que nós falamos aqui. O ponto de venda influenciava significativamente o comportamento de compra desse consumidor. Porém, em 2014, o Google ele resolveu fazer um novo estudo baseado no mesmo estudo da Procter. E eles chegaram à conclusão que, antes do primeiro momento da verdade, que era o momento de prateleira, existia o ZMO, que é o Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade. Qual que é o momento zero da verdade? Eles chegaram à conclusão que 70% das pessoas pesquisavam na internet antes de comprar. Todo o serviço onde vai ficar no próximo ano, assim, em Porto Alegre, que vai mudar. Ok. 70% das pessoas, então, pesquisavam na internet antes de comprar. Muitas vezes, o próprio consumidor ou shopper chegava no ponto de venda já
com as informações que ele precisava. A figura de um vendedor, de uma pessoa que poderia facilitar a compra dele no ponto de venda, já era até desnecessária. Ele já conhecia bem o produto que ele ia levar. Então, esse estudo foi chamado de momento zero da verdade. E por que eu estou falando desse momento zero da verdade com vocês? Porque nós estamos vivendo um momento hoje em que os consumidores, os shoppers, eles estão dentro de casa, na sua maioria, e estão precisando fazer realmente algumas pesquisas, algumas compras online. E o que é importante a gente ressaltar é que esse número certamente hoje já alterou, porque esse estudo foi de 2014, feito pela Google, então acredito que hoje não seriam mais 70% apenas de pessoas pesquisando. E com isso, a gente chega no modelo do Omni Shopper. Vocês viram que shopper é aquele que compra. Até então, o shopper é aquele que ia no ponto de venda físico e comprava. O Omni Shopper, ele já vem sendo trabalhado há mais de 5 anos atrás. Shopper multicanal. O que significa isso na prática? Ele não compra só mais na loja física. Ele tem um comportamento de compra que ultrapassa esse padrão tradicional que a gente viveu até alguns anos atrás. E ele é separado em algumas categorias. Existe o showrooming, que é aquele cliente que ele vê o produto em uma loja física, mas ele acaba comprando no site daquele varejista. É como se eu fosse numa loja de tênis, por exemplo, de calçado, eu experimento o calçado lá, vejo a marca, entro no site do varejista e compro direto do site. Eu só vou lá na loja física para ter a experiência de experimentar o calçado, de ter experiência de usar aquele produto, mas no fundo eu não vou comprar daquela loja física. O web rooming é aquele que faz pesquisa online, ele se desgasta na internet pesquisando, mas no final ele vai numa loja física para comprar. Temos o Quick Collect, que é aquele que compra online, mas ele acaba retirando o produto na loja física. Se a loja física, se essa loja, essa marca, essa bandeira de loja oferece a opção dele comprar na internet e ir buscar na loja, ele prefere fazer dessa maneira. O Scrum é aquele que já vê o produto na loja física, mas ele compra de outro varejista online que não tem nada a ver com aquela loja que ele visitou. E tem o Click Ship, que é aquele que vê o produto na loja física, mas por conveniência, ele compra pelo seu smartphone no site do próprio varejista, às vezes até dentro da própria loja. Ele nem usa a loja física para executar essa compra. Então, aqui são algumas características desse Omni Shopper que ele já vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Para vocês terem uma ideia melhor, o Brasil, ele é o terceiro país do mundo com mais Omni Shoppers que tem. São 79% dos consumidores brasileiros que já são Omni Shoppers. O Brasil fica atrás só dos Estados Unidos e da Inglaterra, que tem 83%. Ou seja, o Brasil já vem aí, essa informação, esse dado foi de 2017, e nós estamos em 2020, ainda não houve atualização dessa pesquisa. E eu acredito que com essa crise que foi causada pela pandemia, muitas pessoas que nem eram Omni Shoppers, que eram apenas shoppers do varejo físico, elas passaram a aprender a ser esse Omni Shopper. E agora eu vou falar para vocês o que está acontecendo. O shopper e o Omni Shopper, ele já estava acontecendo antes da pandemia, já era um comportamento que vinha se alterando. Agora, o web shopper, ou também chamado de consumidor DC, esse DC é depois do coronavírus. Pesquisarem, vocês vão ver que tem vários artigos escritos sobre esse novo consumidor. E quem ele é? Ele é um novo consumidor digital. Nós estávamos vendo estratégia aí de ir digitalizando as pessoas aos poucos. Tanto que a tecnologia nos varejos, ela era um acessório praticamente. Ele era um complemento do trabalho. Mas agora, o web shopper se tornou um usuário ativo. Pessoas que nem sabiam comprar, elas passaram a comprar online de alguma maneira, seja por um aplicativo de mensagem, seja por um site ou por um aplicativo mesmo. Então, esse novo consumidor digital, ele não tem aquele perfil do Omni Shopper na sua essência, porque hoje nós estamos tendo algumas limitações de ir para varejos físicos. O Omni Shopper, ele tinha essa característica de visitar
a internet e de visitar a loja física. O web shopper ele não está tendo essa opção mais. Ele tem que fazer suas compras online. E por essa razão ele é um novo consumidor digital. Saiu recentemente uma pesquisa pela Ebit Nielsen a respeito do que está acontecendo com esse novo consumidor. E eles dividiram essas fases do consumidor em 6 etapas. Primeiro foram as compras proativas para a saúde. Quando começou ali, após o carnaval, os primeiros casos de pessoas sendo diagnosticadas por Covid, aquelas pessoas elas não ofereciam ainda ameaça à sociedade, porque eram pessoas que estavam chegando do exterior, que tinham contraído o coronavírus da sua viagem, até então estava tudo, entre aspas, sob controle. As compras proativas para a saúde começaram nesse período. E o que as pessoas buscavam ali comprar? Produtos para manutenção da saúde. As pessoas estavam assim, ainda não estavam com aquele medo do que estaria por vir. A segunda fase foi a gestão reativa da saúde, que aconteceu em que estados? Quando começaram a ter as primeiras mortes por Covid no Brasil. As pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas e elas começaram, então, a ir até farmácias e começaram a comprar antigripais, produtos que poderiam, de certa forma, na cabeça desse consumidor, o proteger um pouco daquela situação que o país estava vivendo. Depois veio a terceira fase, que foi a preparação de dispensa, que foi quando começou a ter casos múltiplos de transmissão no país, algumas mortes já, e as pessoas começaram a ter que ficar alertas ao problema. E aí as pessoas começaram a ir para os supermercados, para farmácias e começaram a preparar a sua dispensa e estocar produtos em casa, porque eles não sabiam o que poderia acontecer na semana seguinte com tantos casos que estavam surgindo. Depois veio a quarta fase, que foi a preparação para a quarentena. O que aconteceu em que momento agora da nossa história? Quando começaram a ter ações de emergências voltadas para a Covid, quando começaram a ter aquele aumento que ficou descontrolado da questão da Covid. E as pessoas começaram a ter uma preparação para a quarentena. Nessa fase, como que o consumidor começou a se comportar? Começou a ter o aumento de compras online, que foi onde começaram, quem não sabia como a vender online, teve que aprender também a vender online, porque as pessoas já estavam diminuindo o seu fluxo de ida às lojas físicas. Apesar de ainda não haver proibição por parte de autoridades, mas as pessoas por si só já começaram a ter um pouco mais de receio de ir a lojas físicas, e aí começaram a ter essas vendas online com maior volume. E nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, a quinta etapa dessa jornada aí, de mudança do comportamento desse web shopper, que é o que nós chamamos de vida restrita, nós estamos com casos massivos de Covid em todo o país, comunidades estão sendo obrigadas a fecharem suas portas, tentarem se organizar de um jeito diferente para poder vender, e essa vida restrita trouxe o que para o consumidor? Ele passou a se preocupar mais com o aumento de preço, e por causa disso ele começa a pesquisar mais, como ele tem uma ferramenta na mão dele que é a internet, o celular, ele passa a pesquisar não só a sua loja, mas ele passa a pesquisar todo mundo, quem está no ar online, ele começa a se interagir, a perguntar preço, perguntar se tem, se entrega, e essa vida restrita que a gente está vivendo, eu acredito que em boa parte do país, algumas cidades com mais restrições, outras com menores restrições, mas é o momento atual que o país está vivendo. Nós estamos nesse momento da vida restrita e que os consumidores estão começando a fazer o que agora? Eles estão começando a comprar supérfluos pela internet. Antes, o foco deles era medicamentos, era materiais de limpeza, higiene e de alimentação. Agora eles começaram a ver que não existe previsão de retorno, não existe ainda previsão de ter uma vacina no momento curto de tempo, que por mais que se descubra um tratamento ou uma vacina agora, até ela chegar a todo mundo demora um período,
Então, eles entenderam que a vida vai continuar restrita por um tempo. E aí, o que eles estão começando a fazer? Estão começando a comprar aquilo que a gente chama de que não é tão relevante, não é essencial. Então, ele passa a comprar roupa pela internet, passa a comprar eletrônicos pela internet, passa a comprar de tudo que ele tem vontade do dia a dia, de suprir algum desejo dele, ele passa também a comprar online, não mais só alimentos, itens de farmácia. E a sexta etapa, que é que nós vamos viver após acabar a restrição, após essas quarentenas serem cumpridas e a vida começar a voltar para uma rotina de poder, você ter liberdade de sair e comparecer a diversos locais, eles chamam de vivendo uma nova normalidade. É o que todo mundo tem falado aí do novo normal. Ou seja, nós vamos voltar a uma vida normal? Vamos, mas vai ser um novo normal, vai ser como era antes. E o consumidor, que é esse web shopper, ele aprendeu a comprar online na força. Mesmo aquele que não tinha muita intimidade, ele começou a ver os benefícios de se comprar à distância. Então, o que ele faz? Ele consegue comprar tanto materiais, produtos essenciais para a vida dele, como ele consegue também comprar supérfluos. Ele consegue comprar até viagens, que já comprava hoje, assim, essa semana, está tendo aí um grande movimento de algumas agências e de algumas companhias aéreas, fazendo pacotes, assim, com preços arrasadores, para você poder usar no ano que vem. Ou seja, quem aí tem a intenção de viajar no próximo ano, crendo que tudo isso já vai ter passado, eles estão fazendo pacotes que você consegue viajar tanto para o Brasil quanto para o exterior com um preço que você jamais viajaria. Essa nova normalidade, ela vai ser algo que todo consumidor novo vai ter. Então, você não pode pensar assim, a hora que voltar tudo ao normal, todo mundo vai voltar para dentro da minha loja, vou comprar. Isso não vai acontecer. É um fato que eu tenho que dizer para vocês. Você vai perceber que vai existir uma redução. Porque como todo mundo hoje está tendo esses limites de se deslocar, ele começou a ver que muita coisa que ele fazia e perdia, de certa forma, um tempo da sua agenda fazendo, ele consegue fazer em minutos, por meio de um celular ou de um computador. Então, essa nova normalidade, ela vai chegar, e como nós estamos vivendo a quinta etapa, que é a vida restrita, o que eu falo para vocês? Que o seu cliente vai ter que começar a se apaixonar não só pela sua loja física, ele vai ter que começar a apaixonar pela sua loja no contexto geral. O que a sua loja oferece para ele, não apenas fisicamente, mas também de forma digital. E aí vem a pergunta, como fazer o cliente se apaixonar por sua loja? É isso, sendo um novo varejo. Você precisa começar a ter uma mudança de mente agora, que as pessoas já também estão tendo mudanças de comportamento e pensar como que eu posso, a partir de agora, oferecer um novo varejo para o meu cliente. E aí eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Primeiro, você precisa atender seu... Lembra que eu falei há algum tempinho atrás que muitas vezes a gente atende o cliente por atacado, a gente olha para o cliente como olha para todos, a gente atende ele, a gente trata ele do mesmo jeitinho que trata todos. E esse formato digital, ele quer uma forma mais personalizada. Até o presencial quer. Só que quando a gente trabalha ali no presencial, na loja física, às vezes a correria ali de ter que atender muitos clientes, de ter que ver produto, ir no estoque, voltar, isso acaba perdendo essa qualidade de atendimento. E com o digital, você começa a trabalhar de forma personalizada com ele. E como que você vai, então, trabalhar de forma personalizada? Você tem que conhecer esse cliente. Qual o shopper frequenta a sua loja? O que ele de fato valoriza na sua loja? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa. E aí você fala assim, mas André, como que eu vou fazer uma pesquisa? Eu não sei nem por onde começar. Você vai precisar, primeiramente, levantar algumas perguntas que você precisa realmente saber dele. O que você precisa saber do seu cliente? O seu cliente, ele valoriza mais preço, faz aquelas perguntinhas lá, valoriza mais o horário de atendimento, variedade de produtos,
comodidade, o que ele de fato valoriza. Então, você vai começar a fazer essas perguntas para você entender. O seu cliente, ele mora nas proximidades, não mora. Dessa forma, você vai começando a entender qual é a sua zona de influência. A loja vende para toda a cidade? Você tem condições de atender a cidade inteira? Não, não tenho. Então, quais os bairros você vai atender? Qual vai ser o raio de atuação geográfico? Andréia, eu acredito que seu microfone tenha entrado no mudo novamente. Perdão. Ali no meio, você clica em isso. Ok. Eu acho que ele ativou sozinho aqui, desculpa. Vocês ouviram até que parte? Até alguém para falar, Maurício? Acabou de falhar, André. Pode dar sequência. Ok, tá bom. Então, eu estava aqui falando para vocês que como que você vai atender um cliente de forma personalizada? Você precisa, no caso, conhecê-lo. Lá do início, o que o seu cliente mais valoriza? Ah, ele valoriza o horário de atendimento. Ah, o meu cliente, ele gosta de preço. O meu cliente gosta de prazo. Ele gosta de flexibilidade de pagamento, de meios de pagamentos diferentes. Então, você precisa saber. Não dá para você achar o que ele gosta. Ah, o meu cliente fulano só compra por cartão, então ele gosta de cartão. Será que é assim? Ele só gosta de comprar por cartão? Então você precisa ouvir o seu cliente. O ponto de partida é ouvi-lo. E com isso você vai saber sua zona de influência. Se você vende para toda a cidade, não tenho condições de vender para toda a cidade. Então quais são os bairros que eu posso atender? Qual que é o meu raio de atuação para atender? O que tem ao redor da sua loja? A sua loja está perto de uma academia, está perto de uma escola. Certamente o público que está ao redor da sua loja é um público potencial que vai até a sua loja. Então, que tipo de comportamento e de hábito esse cliente tem? Você precisa saber. Com isso, uma pesquisa vai te ajudar. Nesse momento, se você tem a sua loja aberta, que algumas cidades do Brasil estão tendo a permissão das lojas físicas abrirem. Se você tem, você pode fazer essa pesquisa ali no próprio momento. Se for uma loja que já tem caixa, a própria pessoa que trabalha no caixa pode já fazer essa pesquisa ali rápida, umas 5 perguntas bem importantes que você quer saber do seu cliente, e ele consegue fazer. Se você está tendo restrições de atendimento e não tem condições de fazer isso de maneira física, você pode fazer digital através do próprio WhatsApp, ou você, se alguém na sua loja tiver algum conhecimento um pouco mais do Google Forms, que é uma plataforma de formulários que você pode elaborar uma pesquisa, você fazer por ele. São 2 formas aí que você consegue fazer de forma online, mas a mais simples seria realmente uma pesquisa pelo próprio WhatsApp e você fazer essa tabulação, essa compilação de resultados manualmente. Outra dica, após você fazer essas pesquisas, você já vai ter um número ali de opiniões. O ideal é que você faça uma pesquisa, pelo menos, eu não sei o tamanho do seu negócio, o número de clientes que você tem, mas que não fosse inferior a 40 pessoas. O ideal é que você chegue nesse número de 40 pessoas, por quê? Porque quando você faz muito abaixo desse número, qualquer opinião diferente altera demais o resultado. E você pode tomar algumas decisões baseadas num grupo muito pequeno. O ideal mesmo seriam 70 pessoas, mas eu não sei o tamanho do seu negócio, quantos clientes você tem, então era ideal ser pelo menos umas 40 pessoas. Se você não tem esse número de clientes, faça com que você tenha. O importante é fazer a pesquisa. E aí, depois que você fez a pesquisa, você tem lá os resultados. Você começa a descobrir que tem cliente seu que você às vezes nem sabia que ele gostaria de ter um atendimento num horário flexível. Ou seja, ele sai do trabalho, ele tem uma dificuldade no horário comercial, ele gostaria de ter atendimento nos fins de semana, ou no horário à noite, ou até umas 7 da noite. Você vai começar a entender as necessidades do seu cliente. E com isso, o que você vai fazer? Você vai começar a criar o que a gente chama de personas. Essas personas é você criar um grupo
2 grupos ou 3 grupos de perfil de clientes. Então, você vai chegar e falar, essa turma aqui, esses 10 clientes aqui, eles gostam muito de preço. Então, nós vamos criar um grupo e vai colocar o nome desses 10 clientes naquele grupo ali. Quando eu falo grupo, não estou falando de grupo de WhatsApp, tá, gente? Estou falando, você vai criar um grupo aí numa planilha, num espaço que você tem. E você vai começar a olhar os outros clientes, falar, nossa, esse cliente aqui, ele gosta, ele não está nem preocupado com o preço, o negócio dele é horário de atendimento flexível, então eu vou colocar ele no outro grupo. Você vai começar a criar esses grupos, a gente trabalha aí de 3 a 5 grupos no máximo, e você vai falar o seguinte, olha, para esse grupo aqui, que ele gosta muito de promoção, ele gosta de preço, então a gente vai pegar sempre aquelas promoções e a gente vai tentar instigar eles a consumir essas promoções. Aquele cliente que já gosta mais de qualidade, horário de atendimento, não é muito preocupado com promoção ou preço, eu vou oferecer para ele uma vez por mês um atendimento diferenciado num horário diferente. Aí você vai começar a ter comunicações e estratégias diferenciadas para cada grupo. Esse é o atendimento personalizado que esse novo consumidor quer. Ele não quer ser tratado igual. Você pode, às vezes, receber uma de um produto que nem te agrada e você está gastando energia com um cliente que nem quer aquilo. E o cliente pode ainda te criticar porque você fica enchendo ele de mensagem. Então, crie estratégias separadas, crie estratégias diferenciadas que vocês vão começar a ver que o cliente vai começar a entender que ele está sendo visto de maneira personalizada. Outra dica é tenha presença digital. Eu sei que muitos pequenos varejos, eles ainda não tinham esse hábito de ter canais digitais. Site e aplicativo, você precisa fazer investimentos para ter. Então, se você pensar, eu não tenho como fazer isso agora, mas existem ferramentas gratuitas que você pode usar e também entrar nesse meio digital, que é a rede social, que já é bem falada. O Instagram e o Facebook seriam dois caminhos aí para você trabalhar fortemente. O WhatsApp, ele é também um outro caminho. E o Telegram, para alguns varejos, ele faz sentido, porque você pode criar um canal da sua loja lá dentro e começar a trabalhar ações promocionais, algumas estratégias lá dentro. Você consegue fazer algumas coisas a mais que o WhatsApp não permite. O legal do Telegram, que eu acho, é que você não precisa colocar as pessoas no grupo. Elas mesmas vão se adicionando sozinhas. Porque às vezes você não quer ficar no grupo, no WhatsApp que eu estou falando. E no Telegram você cria o grupo, passa o link para os seus clientes, quem quer entrar, entra e você trabalha. Muito melhor dessa maneira. Já tem também o canal, que eu acho bem interessante no Telegram, porque às vezes você não quer criar grupo, porque você não quer ninguém batendo papo, conversando lá dentro. O canal que é construído no Telegram, só você posta as informações e as pessoas se inscrevem no seu canal. É como se fosse bem parecido com o que seria um YouTube, só que o YouTube é só vídeo, lá no Telegram você coloca de tudo lá dentro, desde vídeo, texto, áudio, é bem livre nesse sentido. Tá bom? Então, você precisa ter presença digital, seja de uma maneira ou de outra. Uma outra dica é fique sempre atualizado, porque nos dias atuais, se você não está atualizado, você está perdido. Então, tudo muda todos os dias. O que eu falo aqui agora para vocês pode ser que daqui um tempo, daqui uns meses, já esteja obsoleto, já esteja desatualizado. Então, o que eu preciso fazer para me manter atualizado? Sair pesquisando tudo quanto é site na internet. Às vezes tem sites que nem são confiáveis. E aí o Sebrae, ele fez uma parceria com Martins do Varejo, e a gente está disponibilizando o Flix do Varejo para todos vocês do Sebrae gratuitamente. É uma plataforma que a gente tem, que toda semana tem conteúdo novo, tem atualização, você fica por dentro de tudo que está acontecendo, não só como notícias, mas principalmente como treinamento, gestão. Você consegue fazer tudo ali pelo Flix do Varejo. Se você tem interesse em abrir uma conta gratuita, é só você digitar esse endereço que está na tela, flixdovarejo.com.br/Sebrae.
Você não vai pagar para poder participar dessa plataforma e você vai ter conteúdos de muita qualidade. Nós temos lá entrevistas com especialistas, nós temos recursos que você pode olhar para poder aplicar na sua loja. Você tem serviços digitais, nós temos séries. Os serviços digitais, nós temos um de consultoria online com consultores especializados em varejo, em vários segmentos de varejo. E essa consultoria, ela não é gratuita, mas ela tem um preço muito acessível e a primeira consultoria online é gratuita. Então, se você fizer um cadastro lá e já quiser tirar umas ideias do que você pode fazer para preparar melhor sua loja para esse momento, para você viver essa nova normalidade que está chegando de maneira mais preparada e de uma maneira que você consiga concorrer com outros, você pode ter uma consultoria online lá, gratuita, na primeira consultoria, tá bom? E eu quero deixar uma dica aqui para vocês, lá dentro do Flix do Varejo tem uma série que chama E o Shopper Levou. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, de você conhecer o seu cliente, de você conhecer o seu shopper, para que ele apaixone pelo seu negócio, pela sua loja, pelo produto que você vende. Então lá tem vários outros conteúdos que vocês podem, inclusive a pesquisa que você pode aplicar com o seu cliente aí para descobrir qual é o perfil dele. Nessa série, o Shopper levou no primeiro episódio, que é a diferença entre shopper e consumidor, você consegue ter um modelo de pesquisa lá para você aplicar, tá bom? Então, aqui eu vou passar agora para as dúvidas que vocês tiverem. Tá joia, André. Até o momento nós já tivemos 2 perguntas que eu vou te passar agora, aqui pelo outro chat. Enquanto isso, convido que os demais participantes enviem suas perguntas para que a gente possa repassar a Andréia e que ela possa responder. Ok, tem a pergunta aqui do Fernando. Teria uma relação ideal de perguntas a serem feitas para a pesquisa das informações ideais dos clientes? Então, Fernando, lá no Flix do Varejo, nas séries, você vai clicar nessa série que eu falei, o Shopper Levou, que eu vou voltar ela aqui para vocês verem. E lá no primeiro episódio, você vai ver que em ferramentas existe um modelo de pesquisa. Só que aquele modelo de pesquisa ele foi construído antes da pandemia. O que eu posso te acrescentar aqui de perguntas adicionais que não tem lá, que você poderia acrescentar, é colocar quais os tipos de redes sociais o seu cliente gosta. Ele gosta de Facebook, de Instagram, ele gosta de Twitter, de WhatsApp, ele usa Telegram, não usa. Você perguntar quais são os meios digitais que ele tem mais prazer em utilizar. E também perguntar se ele gostaria de receber promoções, informações por meio de qual meio? Por um e-mail, pelo próprio WhatsApp, ou ele prefere que você poste na sua rede social da loja e ele vai lá verificar qual que é o meio que ele gostaria de receber informações. Essa pergunta relacionada a digitais não tem lá na pesquisa que você vai encontrar, mas eu sugiro acrescentar devido ao momento que a gente está vivendo, que você precisa saber onde que ele está conectado. Que está conectado, todo mundo sabe que as pessoas estão. Que o WhatsApp utilizar, todo mundo sabe. Só que o WhatsApp, eu sempre gosto de ter um certo cuidado com o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação pessoal. Ele foi criado para esse objetivo. Mas quando o cliente ele quer receber, ele vai te falar, olha, pode me mandar que eu estou interessado em saber. Você começa também a criar ali um contato com ele por WhatsApp. Eu não sou a favor da gente criar listas de transmissão ou grupos de WhatsApp sem o cliente saber ou autorizar a entrada. O ideal é você fazer esse contato com o cliente, primeiramente, perguntar se você pode fazer. Podendo fazer, ok, aí você não vai ter atrito, porque às vezes você pode criar uma certa aversão do cliente, porque você está colocando ele numa lista de transmissão ou num grupo sem autorização dele. Lembrando que a lista de transmissão só funciona se o seu cliente tiver o seu número salvo no celular dele. Se não tiver a lista de transmissão, não funciona. Não, ele não chega a receber a sua mensagem. Tá bom? Essa seria a pergunta adicional que eu colocaria lá. E também essa questão
valoriza? Que essa pergunta também a gente não colocou lá, porque quando você assiste o primeiro episódio, você vai ver que a gente está querendo saber do raio geográfico da loja. Seria interessante você perguntar o que ele mais gosta, o que ele mais valoriza? Preço, prazo, meio de pagamento, se ele valoriza horário flexível, entrega, que agora está bem em alta, né? Fazer delivery. E você vai começando a traçar esse perfil e poder criar as personas da sua loja. Inclusive, na próxima semana, no blog do Flix do Varejo, vai ter um material de como montar suas personas. Então, se você quer aprender, lá vai ter dicas, tá bom? Aqui tem a pergunta do Carlos, que fala: o nosso negócio é o serviço, ou seja, o nosso negócio é serviço, e nossa persona são empresários. Como segregá-los no Instagram, Facebook e outros? É possível? É possível. Existem ferramentas, eu vou falar principalmente Facebook, porque assim, entre Facebook e Instagram, você tem também que verificar o perfil do seu público. O Facebook, ele é uma rede social, ela é a maior rede social do mundo para começar. Por mais que tem pessoa que fala, eu não gosto de Facebook, mas uma coisa que eu posso te afirmar, quase todo mundo está dentro do Facebook. E o Facebook, ele tem muito mais estratégias de marketing, porque é uma ferramenta, vamos pensar que o Facebook seria da mesma empresa, mas o Instagram, ele tem um público mais jovem. É um perfil de uma galera mais jovem, que gosta de coisa mais imediata, mais rápido, fotinho, essas coisas. O Facebook, você consegue fazer, você tem mais flexibilidade para fazer outras coisas. Primeiro, você tem que identificar mais ou menos a faixa etária do seu público, e seria interessante a pesquisa no seu caso para você saber qual rede social ele gosta, porque às vezes ele gosta de LinkedIn, não é nem de Facebook, nem de Instagram. E tanto no LinkedIn quanto no Facebook, você consegue fazer campanhas segmentadas. Você consegue, inclusive, se você tiver o e-mail do seu cliente e esse e-mail for o mesmo e-mail que ele usa no cadastro da rede social dele, você consegue fazer uma campanha só para o e-mail dele ou para um grupo de e-mails. Você fala assim, eu só quero falar com esse grupo de e-mails aqui dos meus clientes. Se for o mesmo e-mail que ele usa na rede social, o Facebook e o LinkedIn eu não tenho certeza, mas no Facebook eu tenho certeza. E você consegue fazer uma campanha para um grupo de e-mails e só aqueles clientes seus vai receber o que você está postando. Existe também a possibilidade de você fazer a campanha segmentando pelo perfil, aí já não é personalizado para a pessoa. Por exemplo, você pode falar, eu quero empresários do segmento, vou dar aqui um exemplo, de farmácias do estado de Santa Catarina, que são só homens, e você vai fazendo esse filtro e você consegue montar uma campanha de marketing digital dentro do Facebook, traçando um perfil, você vai filtrando o formato e o perfil que você quer de pessoa. Então, eu sei que o Facebook tem muitas ferramentas. Se vocês quiserem depois conhecer melhor, o Facebook oferece cursos gratuitos no Blueprint, que é uma ferramenta deles mesmo. Se você jogar aí no Google, você acha. Que é uma ferramenta, é um curso, é quase uma universidade do Facebook que te ensina tudo, te ensina a fazer campanha, te ensina a criar fanpage, te ensina tudo que você precisa. E é gratuito todos os cursos, tá bom? E o Instagram, você consegue também fazer algumas campanhas lá, mas o Instagram, ele não é tão amplo. E é como eu falei, você falou de empresários, esses empresários são muito jovens, eles estão muito no Instagram, às vezes ele nem tá lá. Ele até tem conta no Instagram, mas ele não é assíduo no Instagram. A pesquisa vai te ajudar a identificar isso. Aqui tem a pergunta da Camille. Sobre as personas, consegue, por gentileza, citar mais alguns exemplos para atender clientes de forma personalizada, além de atendimento? Sim, hábitos. A persona, ela pode ter hábitos diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que gostam, vamos pegar um segmento aqui de moda, por exemplo. Tem mulheres que não gostam, por exemplo, de vestidos. Isso é um hábito. Não tem nada a ver se o seu vestido ela gostou ou não. Então não adianta você mandar promoção de vestido para uma pessoa que não gosta de usar vestido. Você precisa começar, por isso que eu falo que você tem que olhar para dentro do seu segmento, que eu não sei qual é, e você falar assim, olha, no meu segmento, pode ser tem pessoa que gosta disso e que não gosta daquilo. E pode ter pessoa que gosta de tudo.
eu vou falar, gostar de tudo hoje é muito difícil. As pessoas têm cada dia mais personalizadas as suas vontades, os seus gostos. Então, na sua pesquisa, você pode também direcionar para os mix que você trabalha. Então, você pode colocar a galera que gosta, vamos pensar numa loja de roupa, como eu falei, a galera que gosta de vestido, a galera que gosta de roupa estampada, já tem pessoa que já gosta de roupa menos estampada, não gosta de roupa lisa. Você vai começando a traçar o hábito de comportamento dessa pessoa. Pode ser tanto de preferências de produtos, quanto também, como lá eu dei vários exemplos, né, de comodidade, de falar assim, você tem uma loja de roupa, aí eu faço condicional, meus clientes querem condicional, ele não quer vir à loja, ainda mais nos dias de hoje, então eu vou mandar condicional. Esses tipos de preferências que um cliente pode ter, é o que você vai identificar também nessa pesquisa, tá bom? Próxima pergunta, Cássia. Qual a quantidade limite de perguntas? Como fazer o cliente se interessar em responder a pesquisa? Respondendo a primeira, a quantidade não pode ser mais que 10 perguntas, porque senão a pessoa vai ficar, nossa, tem que responder isso tudo aqui. Porque 10 perguntas, se elas forem perguntas que ela responde múltipla escolha, você já vai dar as opções, que o ideal, a gente, é trabalhar com opções. Coloca lá, qual o seu horário preferido de atendimento? Manhã, tarde, noite, ou você coloca das 8 às 10, aí você vai meio que já criando um filtro aí, porque senão você vai ter perguntas, respostas muito diferentes. Então, o ideal é você já criar. Se você fizer um questionário de 10 perguntas, dá para a pessoa responder, gente, assim, rapidinho, menos de 8 minutos, se forem perguntas bem objetivas que a pessoa não tem que pensar demais. Então, o ideal é não passar de 10. E não fazer menos que 5, porque menos que 5 também você não consegue pegar informação alguma. Lembrando que nas perguntas não contamos, por exemplo, eu não sei se você vai querer perguntar o nome do cliente, eu acredito que sim, né? Você quer saber o gosto dele, mas assim, nome, e-mail, telefone, isso não conta como pergunta, tá bom? Isso aí é um cabeçalho da pesquisa. As perguntas é realmente o que você de fato quer pesquisar. Aqui teve outra pergunta que foi: como fazer o cliente se interessar em responder a pesquisa? Exatamente. Tem uns que respondem porque quer, mas são poucos. Para você criar um interesse, você pode mandar disparar a pesquisa e fazer um sorteio. Você fala assim: olha, responda a pesquisa e concorra a tal produto, ou concorra a uma cesta de produtos. Aí você pode ter certeza, você vai ter um estrondo de resposta, até de quem às vezes não é seu cliente, ele vai ficar sabendo da pesquisa e vai querer responder também. E não ache ruim de uma pessoa que não é seu cliente responder, porque é um lead que você está capturando, ou seja, um contato novo que você está capturando para você começar também a abordar como um potencial cliente. Tem a pergunta aqui da Rosane, que eles têm postos de combustíveis e conveniência há 30 anos, vendendo somente presencial. Poderia dar alguma sugestão para o digital de como chamar a atenção? Então, no caso, eu não sei como está aí em Santa Catarina, mas aqui em Minas Gerais os preços despencaram, né, de combustível, muito, que era muito caro. E agora está com um preço super atrativo. Eu não sabia que tinha caído o preço. Eu fui saber que caiu na hora que eu fui abastecer. Ou seja, eu fiquei aqui um tempo esperando para ter a coragem de ir lá abastecer. Se você fizer uma ação, eu não sei se é a realidade aí do estado de vocês, que está parecido com o nosso aqui, você pode fazer uma ação, eu não sei se você tem aí, é onde a gente fala. Você sabe onde está o seu cliente? Ele está em redes sociais, tem o WhatsApp deles, como é que está o seu cadastro de clientes, né? Se você tem esse cadastro, você pode disparar para esses clientes ações promocionais, assim, falando, olha, o preço da gasolina baixou, vem aqui, faça uma troca de óleo e ganhe alguma coisa da loja de conveniência. Você consegue fazer algumas ações para poder atrair ele para ir com mais frequência, porque as pessoas têm andado menos de carro, né? E isso tem feito o quê? As pessoas têm consumido menos combustíveis. Então, como você tem loja de conveniência, e certamente imagino que você deve ter também troca de óleo, outros serviços agregados, você pode começar a atrair também para outros serviços que não só o combustível em si, apesar que o combustível deve ser o carro-chefe seu, mas como ele vai na sua loja, ele acaba, vou aproveitar e vou abastecer meu veículo.
você pode fazer ações assim, atraindo para outras questões, porque as pessoas estão ficando dirigindo menos, mas o carro é uma hora de fazer manutenção. Você fala, vem fazer sua manutenção, vem ver como é que está seu óleo, eu dou uma ducha aqui para o seu carro, e assim você consegue ir fazendo algumas ações nesse período. Temos a pergunta também da Viviane. Eu faço pesquisas constantemente, uso o Google Forms, uma boa ferramenta para fazer pesquisas com clientes. É ótima, gente. Quem não conhece, joga lá na internet Google, muita gente me ensinando a mexer. Excelente ferramenta, porque além de você disparar a pesquisa, ele já tabula a pesquisa inteira para você. É ótimo. Aí ela fala, mesmo porque eu gero um link e compartilho. Exato. O que você acha dessa ferramenta? Eu falei antes de ler a pergunta inteira. A ferramenta é excelente. Existem ferramentas pagas que eu já usei muito no meu trabalho, mas hoje a gente substitui totalmente pelo Google Forms. Primeiro, porque é uma ferramenta fácil de usar. Segundo, que é uma ferramenta, assim, que você, igual você falou, gera o link, a pessoa já responde e é gratuita, gente, gratuita. Pensa, você consegue usar, é uma ferramenta excelente, fica salvo lá no Google Drive e você consegue acessar a pesquisa o tempo que você quiser, fazer muitas outras pesquisas, você consegue fazer comparativo. E eu quero dar uma dica para vocês na hora de fazer pesquisa, porque tem pessoas que querem responder a pesquisa, mas não quer colocar o nome lá. Porque às vezes ela não quer falar uma coisa legal e ela, não vou pôr meu nome aqui não. Então, o que você pode fazer para também não obrigar? Porque se você obriga a pessoa, você coloca lá na hora de cadastrar como obrigatório a pessoa colocar o nome, e-mail, telefone, ela pode desistir de responder a pesquisa. Então, o ideal é você fazer o questionário sem pedir isso. E lá no final do questionário, como última pergunta, você fala assim, ó, agradecemos você por participar dessa pesquisa e se você quiser concorrer ao prêmio tal, mais um prêmio, alguma coisa, você coloca um prêmio adicional, algum desconto na sua loja, seja o que for, você vai e coloca, deixe os seus dados aqui. Porque, na verdade, se a pessoa vai participar de um sorteio, ela precisa pôr os dados, né? Como que ela vai participar de um sorteio? Então, o atrativo de falar, venha que eu vou sortear algo, a pessoa já vai com a cabeça que ela tem que deixar o nome dela lá e os contatos. Por isso que é bom vincular a pesquisa a um sorteio, porque a pessoa que vai responder só por amor, gente, vai ser difícil. A pessoa pode até ir lá responder, mas ela não vai querer deixar o contato dela. Mas quando ela vê que ela vai concorrer a algum prêmio, algum presentinho, algum desconto, ela vai deixar os dados dela. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muito bem, Andréia. Foram essas as São perguntas que recebemos. E então, em nome do Sebrae Santa Catarina, te parabenizo pela sua palestra, foi excelente, muito esclarecedora e de grande aprendizado. Então, agradecemos por todo o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje e gostaria de ver se você tem mais alguma consideração a fazer antes de encerrar. Não, é só agradecer mesmo e lembrar a todos que eles podem abrir uma conta gratuita em parceria que a gente fez com o Sebrae, lá no flixdovarejo.com.br/Sebrae, porque lá vocês vão receber muita coisa específica de varejo que vai ajudar bastante aí nos negócios. Perfeito, então. Muito obrigado, Andréia. Agradecemos também a participação de todos que estiveram aqui conosco hoje. E aproveito para deixar o convite para a próxima palestra, que acontecerá hoje também às 16 horas, com o tema monitoramento de redes sociais simples e acessível para criar conexões reais. E o convite novamente para que acesse nossa página sebrae.sc/coronavírus para ter acesso à programação completa de palestras online que estamos preparando para este momento de retomada. Muito obrigado a todos e até a próxima palestra. Muito obrigado, Andréia. É 10 e 4 horas da tarde. São ótimos, né? Sebrae de Santa Catarina. Show de bola.